País tropical. Aí moro mesmo, de muito sol, muito calor, água de coco, não é não? 10 minutinhos só para as 2 da tarde, 10 para as 2. Antes da gente conversar aí sobre essa questão, né, gente, das alegrias e frustrações depois que a gente volta das férias, deixa eu indicar uma clínica especializada em deixar teu sorriso mais bonito e escancarado para o mundo, né? Agora sim é hora de você tomar uma decisão, ligar na Uralsim e definitivamente aposentar essa dentadura, aposentar essa ponte móvel que tanto te incomoda, não é? Já te causou 1001 situações vexatórias e realmente sentar para conversar com a turma da Uralsim, porque agora sim, 2017 é a sua vez. Aliás, a campanha Agora Sim é para você tomar uma decisão de pelo menos marcar e viver feliz, né? Já cuidou dos filhos, já criou todo mundo, tá com a aposentadoria. Não, quem tá com a aposentadoria não tá muito feliz, né, gente? Né? Mas tem uma casinha de aluguel, uma coisinha a mais que pensou na vida, tá sossegado sim, e é hora de você ser feliz. E na Uralsim você pode, tem uma clínica em Maringá, tem outra em Sarandi, uma equipe, né? Toda a parte ali do centro de operações mesmo deles, tudo aos moldes do que tem que ser para você fazer uma cirurgia de forma tranquila, né, sob sedação e profissionais muito capacitados, com doutorado inclusive, te dando a garantia de que você realmente vai sorrir muito melhor com o implante dentário. Aliás, não é sorrir só não, né? Mastigar também, que é gostoso, ficar tudo firminho, não é? Então liga lá, marca um horário, porque agora sim é a sua vez. Tá no vídeo 3024-6262. 3024-6262 é o telefone, né, a central, tá bom? Maringá ou Sarandi, vocês utilizam o mesmo telefone, ok? Então tá, vou sentar aqui e o Walter Barreiro dá um recadinho para quem tá morrendo de dor, né? Seja nas costas, seja no pescoço, seja no pé. Você sabe que tem dor no pé, que vem lá, da danada da coluna? Um daqueles carretelzinhos, né, que dá uma falseada, pronto, a dor vem. E aí você precisa. Depois, não tá pronto, Walter? Tô aqui segurando. Não tá? Então daqui a pouco a gente chama o VTzinho do Walter, tá no ponto? Rodou então, a quiropraxia. Equilíbrio e movimentos, combater as dores, melhorando a disposição, a autoconfiança e o bom humor. Walter Baio Nuevo Monteiro, sua coluna em boas mãos. Rua Lopes Trovão, 131, com a Rua Princesa Isabel. Fone 3028-0849. Centro de Quiropraxia, sua coluna em boas mãos. Muito bem, a sua coluna em boas mãos, sim, com uma equipe, né? Um centro de quiropraxia, afinal de contas, o Walter Barrio Nuevo. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão de sair de férias, né? Apesar da gente estar no máximo da exaustão, quando a gente vai sair de férias, a gente sai animadinho e vamos arrumar mala e yupi! E grita pra lá, grita pra cá, não vê a hora de ir, né? Apesar da exaustão chegar ao máximo mesmo, né? Porque afinal de contas a gente trabalhou um ano. Vai, curte, mas a hora da volta é terrível, né? Muitas pessoas até lidam muito mal, né, com a volta das férias, apesar de teria que voltar revigorado, que esse é o termo, não é? Adriana Furlan conversando com a gente, ela que é psicóloga, e também o economista João Adolfo Stadler, não é? Para a gente saber administrar esse tanto de boleto, né, João? É verdade, Cristina. O que acontece é que no retorno das férias, a pessoa normalmente vai ter direito a menos dias. Ele teve uma antecipação de uma receita e ainda recebeu com o 13º no final do ano. Não é fácil não, aí quer dizer, ele tem menos dinheiro e mais conta. Sim, daí passou por aquela situação de confraternizações, de viagem. Realmente, quando retorna para a rotina, a realidade, se depara com vários boletos que de repente chegaram até no seu período de ausência, né, pelos correios. Os meus, sim. Acontece, né? Não consegui abrir a porta, gente. Perrou e vai, é boleto. E daí ele tem que fazer um planejamento para esse novo ano, sabendo que acontece algumas despesas tradicionais
nesse princípio, que é o IPVA, é o IPTU, tem também a matrícula dos alunos, né, quem tem os filhos em escola. Então, assim, o que eu observei em relação a algumas materiais que vem acompanhando, acontece assim, num levantamento recente, 60 milhões dos brasileiros já têm alguma dívida em aberto. Então não é uma dívida que ainda vai vencer, ela já está vencida. E isso corresponde então a 30%, porque nós somos 206 milhões de brasileiros. É muita gente. Já devendo. Já devendo. 30% dos brasileiros devem, eu estou no meio. Aliás, está todo mundo, não é só eu não, está todo mundo devendo e muito mais agora depois dessas histórias que fizeram com o nosso país, né? Verdade. Aí, uma coisa que eu achei curiosa é que 20% dessas pessoas que têm o nome sujo, sabe de quando que vem essa negativação? Justamente há um ano atrás, que é o período de janeiro pós-Natal e Réveillon. Ou seja, se 30% tem dívidas em aberto, 1 em cada 5 teve esse problema iniciado no janeiro do ano passado. Ou seja, estourou tudo lá nas férias. Veja como é recorrente, né? Então vamos tentar pontuar aqui quais são os principais vilões. Primeiro, o cartão de crédito. Depois, o crédito pessoal que é feito junto aos bancos ou instituições financeiras, né? Tal de pegar o dinheirinho emprestado. Sim, né? Falta ali no dia a dia, ela vai e toma alguma alternativa. Cartão de crédito, o juro está quanto hoje, hein? Que sinceramente eu não sei. De cartão de crédito fica até 20% quando você incorpora a multa e outras taxas, o IOF. É a mais cara das possibilidades de você se financiar. Por isso que, imaginemos assim que alguém se fere num acidente e está com 3 sangramentos em feridas. A gente sempre tem que estancar a que está sangrando mais. A que custa mais caro nas dívidas é o cartão de crédito, que chega a esse 20%. Depois o crédito pessoal, que entra inclusive não só aquela operação que você faz para pagar em 12 vezes, mas o limite da conta corrente estourada, que dá 14%, 15%, muito caro também. Por fim, crédito com lojistas. Então, a ideia que a gente tem que passar é de sempre tentar sanar essa que tem uma sangria maior. O custo está mais elevado. Que te come mais pela perna. Ou melhor, que não vai deixar você saci pererê, vai deixar você sem perna mesmo, né? Porque 20% cartão de crédito, eu juro, em torno disso... É muita coisa. 10 meses vira quanto? Se a pessoa não tomar cuidado, ela não consegue sair, né? Então, vamos tentar trazer aqui uma ideia, não só daquele básico, que a gente já sabe, né? Todo mundo tem que ter educação financeira, fazer o controle, o registro das despesas das receitas para ver se está conseguindo ter uma reserva, poupar, que é importante. Mas o que acontece com as pessoas que já estão numa situação difícil e que uma grande maioria a gente vê que vem de um ano para cá, né? Existem alguns feirões e esses feirões acontecem normalmente nesse início de ano. Feirão do quê? É um feirão assim, uma empresa como o Serasa, ela faz uma intermediação entre o consumidor e as instituições financeiras. Para limpar o nome, sim, facilita, dá o juro menor ali, abate algumas coisas. Ó, ele abre um período de cadastro, a pessoa vai entrar num portal. Hoje o portal utilizado é o www.consumidor.gov.br. Então, é utilizado essa ferramenta através do PROCON, da Secretaria Nacional do Consumidor, justamente para fazer uma formalização, um pedido na qual a pessoa realmente demonstra interesse em resolver seu problema. Então, o que você vai ter que aguardar uns dias para ter o retorno. Nesse seu registro, você vai atualizar o seu e-mail, o seu telefone. Às vezes são informações, a pessoa usa um celular pré-pago, muda de chip, não tem, o próprio credor, fornecedor não está conseguindo te contatar. Então você faz isso, solicita o reparcelamento e daí, obviamente, normalmente o que a gente observa é um prazo maior oferecido com uma condição diferenciada, juros menor. Onde que se consegue mais desconto? Às vezes consegue até 80% de desconto. Quando a dívida é entendida que não vai ser paga, maior o desconto que é oferecido. Qual dívida que normalmente não é paga? Aquela que já está antiga e que já tem tantos juros. Mas tem gente que fica esperando o tal do caducar, né? 5 anos aí caduca meu nome lá. Tem isso ainda? Eu não sei se tem. Na verdade, existe essa questão de saída do SPC ou do Serasa.
Porém, as instituições elas não são inocentes, ingênuas. Elas mantêm um registro próprio e sempre nesse registro paralelo, de ovelha negra. Esse outro banco de dados deles sempre vai estar constando isso daí. Né? Olha, eu não sei, mas parece que o dinheiro ou a falta dele, Adriana, dirige o humor das pessoas, os relacionamentos. A gente vê quantos casamentos se desfazem também, né? Quando a falta de dinheiro vem, o amor pula pela janela. Depois das férias, a pessoa se entende que a pessoa deveria estar bem. E não, vai faltar dinheiro, mesmo que eu descansei bastante lá, brinquei, enfim. Parece que o mau humor se instala, a frustração e essa depressão mesmo, que às vezes até perdura o mau humor por um bom tempo. Sim. O retorno das férias, é natural que até umas 2 semanas a pessoa tenha que se readaptar. Como aqui hoje, estou achando o máximo o estúdio sendo reconstruído para voltar ao trabalho. Isso gera o quê nesse processo de mudança para se readaptar? Uma certa irritabilidade, porque as coisas não funcionam como eu gostaria, uma certa culpa. Será que foi certo eu ter saído de férias e ter deixado as coisas como estavam? Aquele tanto de camarão que eu comi, né? Agora vai fazer falta o dinheiro. Né? E perder os quilinhos que eu adquiri. A irritabilidade, a culpa, uma angústia por ter que retomar. Porque muita gente, Cristina, quando entra em férias, elas vivem o hoje como se não houvesse amanhã. E aí, é o que o João estava colocando, as pessoas gastam excessivamente. Porque elas pensam no hoje. E que hoje está bom, e que hoje eu vou comprar tudo que eu quero, e eu vou passear em todos os lugares que eu quero. Uma das coisas que eu sempre digo é que é necessário para se ter uma boa vida equilibrada é ter consciência. Consciência que a minha vida não é só trabalho ou que a minha vida também não é só lazer. Quando eu tenho esse determinado equilíbrio em mim, eu não me lanço para as férias como se fosse a última gota de água que eu fosse beber na vida. E eu também não retorno para o trabalho achando que aquilo é terrível. Quando eu tenho equilíbrio, por mais que haja o período de adaptação, que é natural, as coisas funcionam bem. O problema é quando as pessoas, antes mesmo de irem para as férias, já estão desgastadas com as vidas, com as escolhas que fizeram, seja pessoais, emocionais, profissionais. Aí sim que as férias mostram a discrepância do que eu estou vivendo e deixam claro o quanto eu estou insatisfeito com a minha vida. Aí sim, Cristina. Você falou bem bacana isso, escolha. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que não é o inimigo, entre aspas, que vocês sabem que eu estou falando, que vai agir na minha vida e deixar ela ruim, não. São as escolhas que eu fizer na minha vida. As pessoas, elas têm medo de tomar decisões. Covardes mesmo, fica em cima do muro. Não tá bom esse casamento, mas eu vou ficar assim. Não tá boa essa profissão, mas é só isso que eu sei fazer. Ué, toma decisão, caramba. Essa aí tem até nome, né? Que é a síndrome de coitadinho. Eu reclamo de tudo, nada é bom, nada funciona na minha vida, o mundo tem uma dívida para comigo, as pessoas têm uma dívida para comigo. Mas, necessariamente, eu não sou o autor e o protagonista da minha vida. Necessariamente eu não sou. Eu sou lá aquele coadjuvante ou pano de fundo. Marionete. Mas eu quero que a minha vida aconteça. Ocorre que, se você não tiver as rédeas da sua vida em suas mãos e fazer boas escolhas, então, por exemplo, eu quero, no final do ano, ir, que está na moda, para Jericoacoara. Está na moda e para Jericoacoara. Onde fica isso que eu não estou sabendo, Jericoacoara, gente? Então tá na moda. Tá na moda, mas eu tô fora da moda. Vamos abrir um parênteses, então, eu quero saber onde é. Vou te dar uma dica junto aqui com o João. Se você quer ir, faça um levantamento dos custos. E pense no quanto você já deve começar a poupar. Mas antes disso, claro, eu vou ter que olhar aquilo que eu já estou devendo. E uma das tendências do ser humano, Cristina, já diz Nietzsche, é evitarmos o sofrimento e nos abrirmos para os prazeres. Aí eu vou gastar o que eu não tenho e vou pegar o cartão de crédito, João. As mulheres fazem mais estragos do que os homens do cartão de crédito? Elas são mais inconsequentes ou mais conscientes? Talvez exista um pouco mais da compulsão
né, pelo consumo. Eu acho que o homem, de certa forma, ele é mais minimalista em alguns aspectos. Por exemplo, da roupa, da própria aparência. Claro que existe uma nova tendência que está mudando um pouco. Vocês são baratinho. Eram. Preza-se muito pela qualidade, né? Então tem que ser uma coisa de marca, uma coisa famosa. De regra, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou doidinha desde que a gente começou a conversar. Se eu ganho hoje R$1.000, qual a orientação que fica de regra e assim, básica para todo mundo, depois cada um faz suas contas com o que ganha, quanto desses R$1.000 que eu ganho, que eu tenho que realmente guardar? Porque meu pai sempre falou, não é o que você ganha, mas é o quanto você guarda, né? Uhum. É o quanto você vai guardar do que você ganha que vai fazer a diferença na tua vida. R$1.000, a média, eu guardo quanto? Eu colocaria assim que, efetivamente, as pessoas têm renda diferente, né, claro, Cristina? mas a gente poderia colocar um percentual padrão. Eu colocaria que pelo menos de 10% a 20% para você ter um mínimo de reservas e poupança. Mas a verdade é que isso aí pode ser um pouco maior quando existem dívidas, né? Porque dívida não é consumo. Importante você conseguir separar o que é despesa, que é do dia a dia, o aluguel, a alimentação, a gasolina do carro, do que são inversões do seu caixa, do seu capital em ativos imobilizados. Então, quando você está pagando... você falou agora, não entendia nada. É que existem bens de consumo duráveis, por exemplo, um veículo, ou então um imóvel, um apartamento, terreno. Isso aí, na verdade, você está constituindo patrimônio. Não deixa de estar guardando também. Então, quando você vai fazer um financiamento, as instituições bancárias sempre não querem que você assuma mais que 30% da sua renda com dívidas. Parte ali é a amortização, a grande percentual dentro da parcela, e outra parte é a despesa financeira, os juros que está remunerando esse empréstimo que foi feito. Então, assim, algumas pessoas vão ter uma maior capacidade, quanto maior a renda da pessoa, maior a possibilidade de estar fazendo uma economia. Mas se a gente for colocar a grosso modo, então, Cristina, vamos adotar o mesmo critério que os bancos usam na hora de fazer uma liberação. 30%. Quer dizer, eu pego milão no meu salário, esconde de você mesmo. Eu já escondi tanto dinheiro, gente, que eu escondi de mim mesma. Sempre fui adepta a isso, que meu pai dizia com tanta verdade isso, e eu consegui guardar algum dinheirinho quando, de fato, primeiro eu tiro aquilo que eu me propus, que eu estabeleci como meta na minha vida. O resto eu vou me virar, inclusive para quem eu estiver devendo. Se eu ganho milão, é 700 que eu vou me virar. E você sabe, Cristina, que tem uma frase que dá certo nisso que você está falando e também no problema do cartão de crédito? Qual é? Essa frase é que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se você guarda de si mesmo, tem o propósito de guardar de si mesmo, seus olhos não estão vendo, você nem lembra que aquele dinheiro existe. E o cartão funciona da mesma forma. O cartão é mágica. Você vai lá, passa, você não vê o valor que está sendo dado. Aliás, uma das dicas, eu acho que até o que os economistas falam, a melhor forma é você pagar em dinheiro. Você sente, você vê, você sofre com a perda daquele dinheiro que está indo. Que está indo da sua carteira que não devia ficar mais. E aí você pensa 2 ou 3 vezes mais antes de se desfazer. Mas se você não está vendo no que você está gastando, fica mais fácil. E o cartão de crédito, ele é mágica, porque as pessoas não estão vendo o que estão fazendo. E volto a falar a respeito da consciência. Muitas pessoas preferem, inconscientemente, engavetar a própria consciência e seguirem os prazeres. Por quê? Porque eu deixar de pagar uma dívida, eu pagar uma dívida e deixar de comprar aquela sandalinha que eu queria tanto, que eu preciso tanto, abre-se parênteses, preciso tanto para quê? Se eu tenho mais umas 6 ou 7, fecha-se parênteses. Eu prefiro comprar a sandalinha, porque eu não quero me frustrar. E um dos elementos que nós estamos vivenciando é as pessoas não quererem se frustrar. Então elas se presenteiam. Eu mereço. Eu mereço porque eu acordei cedo, eu mereço porque eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço porque eu sou boa filha, eu mereço porque eu sou boa esposa, eu mereço porque eu sou boa profissional. E aí eu vou me presenteando e esquecendo, e aí vem a negação, outro mecanismo de defesa, que eu tenho obrigações. E dependendo do grau de consciência da pessoa, ela até vai manobrando isso, mas dependendo do que ela faz,
terceiriza. Aí eu entro no desespero, eu terceirizo para a esposa, eu terceirizo para o esposo, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o banco, e eu vou terceirizando. E depois, quando a pessoa já se vê no olho do furacão, endividada, com grandes problemas, é claro que vem a depressão. Porque é o desespero, é a angústia de não ver uma resolução, de ver uma solução para o problema em que ela está imersa. Ah, mas para de inventar desculpa, tá? Você fez o maior gastão da sua vida, fez e desfez com as suas contas, agora eu tô depressiva. Ah, não, eu acho que é muita conversa para sem vergonha daí. Só para encerrar, João, que eu tô vendo o meu horário ali, o bate-papo é tão bom. É assim, ó, todo mundo tem que fazer conta, tem que saber tabuada, tem que prestar atenção, somar, dividir, diminuir, guardar, né? A verdade é assim, puxando para o lado da psicologia, o pessoal sempre fala que dinheiro não traz felicidade. Eu não acho tanta verdade isso aí. Eu acho tão ridículo que Mas ele o fala inverso isso. é que a dívida com certeza vai trazer infelicidade. Você vai ficar inseguro, você não vai ter satisfação, N preocupações, não vai conseguir dormir de noite, né? Vai ficar pensando naqueles problemas então. Então, realmente é importante aproveitar esse início do ano para começar a se controlar um pouco mais. Aquelas pessoas que têm um problema um pouco mais agravado, Cristina, eu recomendo o seguinte: procure o PROCON, procure a Defensoria Pública, que você vai ter... Quem não tem advogado? Quem não tem advogado e está num problema mais Uma complicado dívida de mais se resolver, séria? não consigo pagar nem o principal, procura a Defensoria Pública, aqui em Maringá fica lá na Avenida Colombo, próximo da Avenida Mandacaru. E por final, instituições de ensino superior, por exemplo, a FCV tem um projeto bacana que chama Viva Feliz Sem Dívidas. Então você pode ter um apoio, um suporte, uma assessoria por esses estudantes, estagiários, sobre a coordenação do professor Sidney Silvério. Entre em contato com eles, que daí com certeza vai ter um grupo de alunos disposto a fazer a orientação e ajudar essas pessoas em dificuldade financeira. Muito bem, muito bem. Que gostoso a gente ouvir um pouquinho daquilo que a gente até já sabe, né? Mas muitas vezes a gente precisa ser cutucado para se mexer de verdade. João Adolfo, querido, obrigada por estar aqui. Ter aceito esse convite para estar batendo esse papo. E a Adriana Furlan também, sempre querida, colocando e pontuando coisas que realmente nos fazem pensar, hein? Você bota sempre pulguinhas atrás da nossa orelha. Isso é bom. Obrigada, tá, meu Pulgas amor? que incomodam e motivam sempre são boas. Sejam bem-vindas, né? Tá certo. São 14 horas.